Quero falar um pouquinho hoje sobre adestramento, né? Parece um absurdo eu dizer uma palavra dessa, mas é isso mesmo que os narcisistas fazem na vida da gente, suas vítimas. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. Parece pesado, né? A gente fala um negócio desses, fala assim, nossa, narcisistas adestram a gente, mas sim, infelizmente é isso, tá? Isso tem aí psicólogos aí, especialistas, né, falando dessa forma, porque realmente é isso que acontece. Eu já tinha pensado nisso, mas de uma forma um pouquinho mais, assim, simples e genérica, né? Ouvindo depois, claro, um especialista falando, eu até me surpreendi com os relatos e vim trazer aqui pra vocês. Quando começou assim, cair a ficha, que eu estava no relacionamento abusivo, narcisista, eu me imaginava assim na ocasião, que eu era igual um cachorro. Era assim que eu me sentia, sabe? Como se eu fosse um cachorrinho, onde você adestra literalmente assim, comida. Ai, parabéns, olha sua comidinha. Senta, faz isso, faz aquilo, volta aqui. Eu me sentia dessa forma. E hoje eu entendo e tenho uma explicação científica para isso, inclusive, do porquê que isso acontecia. E realmente, gente, eles fazem isso com a gente, tá? Eles adestram como se a gente fosse um cachorrinho. Imagina lá um cachorrinho que está sendo adestrado por alguém. Só que a forma desse abuso, né, desse adestramento, vamos falar dessa forma, é de uma forma muito intensa, muito abusiva, carregada de enormes complicações psicológicas pra gente. E como que funciona o adestramento? Vou dar alguns exemplos para vocês. Eles vão nos dar migalhas, literalmente. Imagina assim, como se você fosse um cachorrinho, que você senta, aí você ganha um biscoitinho. É isso, basicamente. Então, o que eu quero dizer, né, voltando ao ponto, é que quando você tá no relacionamento narcisista, ele faz, né, ou ela ali, de uma forma com que você vive constantemente precisando de uma validação, digamos assim. Então ele vai fazer o quê? Ele vai te adestrar para ele conseguir as coisas que ele quer. Afinal de contas, a gente já tá cansado de saber que narcisistas, eles são extremamente arrogantes, que eles gostam que as pessoas babem o ovo deles e façam tudo exatamente como eles querem. Ou melhor, corrigindo, como eles mandam. Então, vou dar alguns exemplos. Eles vão sempre fazer com que você ande como se fosse ali numa rédea curta. Então, imagina, agora eu vou dar um exemplo, como se a gente fosse ali um cachorrinho que está sendo adestrado. Então, no começo, ele vai te recompensar por coisas que você faz para fingir que ele está sendo muito legal com você. Então, lá no início, você vai fazer alguma coisa, vai ter aqueles momentos do love bomb, onde ele vai te elogiar. Então, ali, de certa forma, é uma recompensa. Mas, nesse momento, ele já está te adestrando e te treinando. Então, quando ele te dá uma migalhinha, uma demonstração de amor, um chocolatinho, né? Ali te busca num lugar e te leva pra fingir que ele é um lorde, né? Olha que pessoa maravilhosa e carinhosa. É mentira. Ele já tá te adestrando e te condicionando a fazer as coisas exatamente do jeito que ele mandar. Então imagina como se você assim, vamos colocar um exemplo prático. Você é um cachorrinho que você tá sendo adestrado, né? Você tá lá, estão adestrando você. Dá um biscoitinho quando você senta, dá um biscoitinho quando você obedece, faz não sei o quê quando, né, você se comporta, quando você faz xixi no lugar certinho, né? Desculpa o exemplo, mas é que é a melhor forma de descrever pra vocês como é feito essa parte do abuso, né, que é feito aqui com a gente. Então vamos lá, voltando ao exemplo. Eles vão te amarrar, imagina lá o cachorrinho, aí você fala, eu vou deixar ele no quintal, mas não quero deixar ele solto, porque eu tô dando uma limpada no quintal, senão ele vai fazer um cocô ali, vai sujar ali. Então o que você faz? Você prende. Só que tem umas correntes que são grandes e outras que são pequenas. Ou você tem uma corrente tão longa a ponto que você consegue também encurtá-la, né? Então você vai fazer o quê? Você vai usar aquela guia quando você vai andar com o cachorrinho, quando você vai prender ele no quintal, como eu dei o exemplo agora para limpar. Justamente para quê? Para que você tenha controle de limite, de espaço que esse cachorrinho pode andar. É isso que ele faz com a gente. Ele cria esse limite de uma forma invisível. Então a gente está preso como se a gente tivesse com uma coleira e uma guia invisível, onde ele controla a distância e até onde você pode ir. E aí, como eu falei, né, começa os abusos já desde o início. Então, quando ele começa a te estudar, né, te adestrar, que parece horrível falar isso, mas é a pura realidade, ele já tá fazendo isso com essa corda invisível, com essa guia ali, ó, imagina ali a guiazinha do cachorrinho para você ir passear, só que de uma forma invisível. Então, a gente já tem coleira, a gente já tem uma guia, a gente já tem o limite de onde ir, a hora que ele vai puxar e vai encurtar essa corda e vai te deixar bem presinha dentro de casa, porque afinal de contas, né, você ali é o cachorrinho adestrado dele. Então, e o que eu quero dizer hoje pra vocês é que, infelizmente, nós vítimas de narcisistas somos sim adestrados em vários momentos. E eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Mas o que eu quero dizer antes dos exemplos é que
essa guia, para quem ainda está, pode ser quebrada, tá? E pra gente que saiu, infelizmente a gente tá naquele momento que demora um pouco pra gente lembrar que a gente não tá mais presa, que a gente não está mais amarrada. Então eu queria só fazer essa, né, essa emendinha aqui desse assunto, só para reforçar que a gente não precisa estar aí. Então, para quem talvez pensou, mas nossa, você está falando de adestrar, falando de cachorro, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Eu vou dar alguns exemplos desse adestramento e desses exemplos que eu dei agora que parece maluco, mas que é a realidade. Então, por exemplo, vamos supor que essa pessoa chegue muito tarde porque o horário de trabalho é diferenciado do seu, ou ela foi fazer algum bico, algo assim. E aí ela chega totalmente fora do horário que é o seu horário de trabalho, ou o horário que você está em casa ali dormindo. Para essa pessoa é um desaforo o fato de você estar deitada descansando, sendo que ela, coitada, né, estava trabalhando. Só que você também teve o seu dia puxado de trabalho. Então essa pessoa não admite. E é por isso que muitas vezes eles nos acordam, falam que estão com fome, só pra gente ficar com dó, ir lá e fazer um lanchinho na madrugada, fazer uma comidinha, esquentar alguma coisa. Porque, claro, né, gente, eles não têm mãos pra esquentar ali no micro-ondas rapidamente, né? Uma coisinha que, inclusive, você deixou pronta, né? Porque normalmente é assim. A gente sempre deixa pronto um lanchinho, alguma coisa, porque a gente já sabe que eles vão chegar fora de hora. Então você vê que a gente já tá pensando lá na frente, mas pra eles não. Você estava dormindo. Como assim? Que desaforo! Você está dormindo e eu estava trabalhando. Só que eles não entendem que o horário deles são diferentes, que você também já teve o seu turno. Mas enfim, esse é um dos exemplos. O outro exemplo é, você pode dormir até mais tarde, mas essa pessoa tem que levantar cedo, porque ela tem algo pra resolver. Você vai acordar junto com ela, porque você tem que preparar o café dessa pessoa, né? Porque assim, você não pode dormir, porque como que você vai dormir até mais tarde e eu vou ter que levantar cedo pra resolver as coisas que eu tenho que resolver? Não, você vai levantar junto comigo. Então assim, ele começa a usar as punições, toda aquela coisa, né, que a gente já sabe aqui, que eles fazem, né? Que aí eles começam a fazer tudo isso, punição, descarte, as humilhações e por aí vai. É justamente pelo desaforo, porque pra ele é uma afronta. E é por isso que ele desqualifica nosso trabalho, nossa profissão, o que a gente faz. Então nada vai ser suficiente. Mas por quê? Porque ele é literalmente ali, né? Essa pessoa é uma eterna frustrada. Só que, infelizmente, ele inverte isso, né? Por quê? Porque ele tem inveja, ele quer ser tudo aquilo que você é. Ele quer ter essa força, tudo isso aqui que a gente já sabe, né? Que o narcisista, ele quer se espelhar. Só que ele não sabe ser assim. Então o que ele vai fazer? Ele vai te desvalorizar, desqualificar, pra você se sentir nesse lugar aí. E é por isso que ele adestra. Justamente pra ele ter esse controle. Porque aí ele dá a migalha, ele vai lá te dar a recompensinha porque você sentou, porque você se comportou, porque você fez o que ele queria, e ao mesmo tempo ele te humilha, te desqualifica, desvaloriza, e nada pra essa pessoa presta. O seu trabalho, imagina, você tá reclamando de que, olha, o meu trabalho, sempre o trabalho dele vai ser melhor, mais sacrificante, as coisas dele sempre vai ter outro valor, vocês podem ter a mesma profissão, trabalhar no mesmo lugar, mas o trabalho dele é estressante e cansativo, você tá reclamando à toa, entendeu? Então isso tudo é uma jogada. Então por aí vai, tá? O adestramento, ele é feito de todas as formas para que você sempre sirva esse ser humano, se é que a gente pode chamar assim. Então, gente, saia dessa coleira invisível, saia dessa corrente invisível. Vocês não merecem